que geralmente e tem uma grande indicação cirúrgica, o que eu converso com os pacientes principalmente são as estenoses. Você vai estenose lombar ou estenose cervical. O que é estenose? É a compressão. Você olha o exame de imagem, tem ali a medula apertada. Pode ser tanto a parte cervical ou tanto a parte lombar. Porque é uma compressão mecânica, um espessamento do ligamento amarelo, uma protusão do disco, uma listésia, um escorregamento que os nervos estão sendo apertados. A partir do momento que for uma compressão mecânica interna, esses são casos que são principalmente cirúrgicos, porque não tem um remédio que você vai lá que vai afinar o ligamento, que vai fazer a coluna voltar para o lugar. Ou compressão mesmo, se for até uma grande hérnia extrusa que está no nervo e causando um grande mal ao nervo, perdendo a força do nervo, pé caído. São indicações cirúrgicas. Você precisa aliviar o nervo que está sendo comprimido, o nervo que está em sinal de isquemia, o nervo que está em sinal de sofrimento. Isso a gente vê no exame físico, na perda de motora do paciente. Claro, tem outros acometimentos mais graves, caldequina, e aí são urgências, aí não vai nem no consultório que você vai pegar ali, provavelmente é no pronto-socorro. Mas esses casos, essas estenoses, essas compressões mecânicas, são os principalmente casos que a resolução é cirúrgica e tem que ser bem discutido, apresentado no exame de imagem e conversado com o paciente. Eu acho que a maior indicação mesmo que você acaba não conseguindo fugir de cirurgia é quando o paciente tem um déficit motor. Eu acho que ali, quando o paciente já chega com déficit motor, eu acho que não tem muita discussão. A gente acaba tendo que indicar o procedimento quando tem uma alteração compatível com o que a gente observa de déficit, né? Em relação aos outros pacientes que às vezes vêm com dor, eu costumo até brincar também com os pacientes, é que nos casos de dor, muitas vezes o paciente tem que querer, ele que tem que querer a cirurgia, né? Eu acabo brincando que ele tem que me convencer que ele precisa ser operado para resolver a dor dele. Porque a maioria dos casos de coluna são tratamentos conservadores. Às vezes ele está numa crise álgica, mas que a gente consegue resolver com medicamento e fisioterapia, consegue resolver essa crise. Então, eu acho que a indicação absoluta mesmo é quando o paciente tem um déficit motor e que seja compatível com a doença de coluna dele, né? Sempre lembrando que às vezes podem existir outras doenças que estão causando déficit e a falta de força, né? E não são relacionadas à coluna. O exemplo clássico que a gente tem é a esclerose múltipla, né? Que é uma doença de um paciente jovem que pode estar associada à falta de força e às vezes tem uma alteração da coluna que deixa dúbio se tem correlação ou não em relação àquela falta de força. Eu acho que isso é importante a gente ver. Eu peguei recentemente uma paciente que não fechou o diagnóstico ainda de esclerose múltipla, mas veio exatamente isso, com um braço que não conseguia levar, uma fraqueza muito grande, deltoide, ombro, e na ressonância não tinha nada. E ela veio para operar. Não, falaram que é a minha coluna, mas você via na ressonância cervical que assim, não era aquela compressão para gerar um déficit motor. E, em contrapartida, sem investigação nenhuma neurológica, né? Aí pedir ressonância, né, neuroeixo inteiro, passar com o neurologista, porque realmente, né, o que ela iria ganhar operando, às vezes, a coluna, ela ia se manter com déficit e agora com a coluna operada, artrodesada, porque provavelmente eu não ia melhorar a dor dela. Mas falando sobre o caso cirúrgico, realmente, né, o déficit motor é algo que sempre nos deixa em alerta, né? E a mielopatia cervical, né? A mielopatia cervical é algo que, quanto antes a gente identificar já sintomas ali, a predisposição daquele paciente a evoluir mal, a gente atuando, né, mais rápido ali, a gente consegue segurar a progressão daquela doença, né? Então, a mielopatia cervical é a compressão da medula por alterações degenerativas e a gente, às vezes, vê pacientes jovens, né, aí 45, 50, 55 anos, que às vezes já começam a apresentar um sintoma, né, de alteração de sensibilidade, alguns reflexos já começam a ter reflexos alterados, uma hiperreflexia.
ainda não tem um déficit motor evidente, mas na ressonância você já vê uma compressão. Aquele paciente é um paciente eletivo cirúrgico, né? Aquele paciente que você tem que tomar cuidado. E agora, né, com essa questão, né, do Instagram, de tratamentos mágicos, eu sempre fico com o pé atrás disso, né? Porque virou uma demonização da cirurgia, né? Praticamente, de colegas, às vezes, não cirurgiões ou de outras especialidades, né? Que demonizam a cirurgia como se, não, coluna, nada é cirurgia. Não, não é assim. Né? Tem indicações que são cirúrgicas e ponto. Não adianta a gente fugir disso. Né? Não existe tratamento mágico, por exemplo, para mielopatia cervical. Não há nenhuma medicação, nenhum emplastro, nenhum exercício, nenhum movimento que você vai descomprimir a medula. E se não com cirurgia. Né? Então, tem casos que realmente não tem que fugir. Déficit motor, hérnia de disco causando déficit motor é cirúrgica. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o contrário, né? Agora falando mal, né, dos cirurgiões, é aquela questão da indicação. Né? Pacientes com estenose de canal, como o Wilson falou, nem sempre vão ter sintomas relacionados àquilo. Eu tenho pacientes com estenose de canal, às vezes 2, 3 níveis, e que estão jogando o tênisinho deles, fazendo a academia deles, né? Pacientes com 70, 75 anos, eventualmente tem uma crise álgica, como você comentou, que você controla com uma físio, com medicação, e que estão convivendo. Você explica para ele que não é que ele melhorou da estenose, a estenose está lá, mas que naquele momento não está dando sintoma. E aquele paciente tem que te convencer de operar. Olha, doutor, realmente, eu sempre brinco que da estenose, você que vai indicar a cirurgia, eu falo para o paciente, não sou eu. Né? Quando essa estenose estiver causando sintomas que você não está aguentando, aí a gente opera. Né? Eu acho que é isso. Quantos pacientes já chegaram no consultório de vocês que você olha o exame de imagens e fala, meu Deus do céu, como é que vai entrar esse cara? E entra bem, entra andando. Você tem que ter calma, olha, você tem bastante alteração, mas o seu corpo está resolvendo de algum jeito. Não vamos mexer nisso aqui, deixa do jeito que está. Vamos acompanhar, pode ser que uma hora precise. Então, ou também outros exames de imagem que não são tão sugestivos assim, mas o paciente tem a queixa. Aí tem que realmente ter que convencer a operar. Tem até uma frase que você sempre fala, William, o bom cirurgião, o ótimo... Como é que é essa frase mesmo? O bom cirurgião é aquele que sabe operar, né? O melhor cirurgião é aquele que sabe indicar e os melhores, os ótimos cirurgiões são aqueles que sabem quando não operar. Né? Então, o bom cirurgião sabe operar. Né? Os ótimos cirurgiões sabem quando operar e os melhores cirurgiões sabem quando não operar, né? Porque é muito mais difícil você indicar uma cirurgia do que operar propriamente dito. O Wilson falou, operar é algo técnico, né? Que é repetição. Repetição, se você faz aquilo muitas vezes, você vai saber operar. Né? Um macaco, se você treinar um macaco muitas vezes, ele vai conseguir fazer uma determinada função por repetição. Né? Então, operar em si é uma repetição. Agora, indicar uma cirurgia requer um olhar muito maior, né? E saber quando não indicar uma cirurgia, puxa, requer um olhar ainda maior ainda, né? De você olhar para aquele paciente e falar, puxa, esse cara não vai se beneficiar de uma cirurgia. Né? Eu ouvi essa frase do cirurgião. Mas quem dera essa frase fosse minha, cara. Não é minha, não. Frase é antiga essa frase. Quem dera fosse minha. Eu vi essa frase é basicamente a mesma coisa com outras palavras. O cirurgião, quando eu escolhi a carreira médica, ele falou, eu demorei 10, 15 anos para poder operar. Eu demorei 10, 15 anos para poder indicar. Eu demorei 10, 15 anos para contraindicar uma cirurgia. Foi nessa evolução, né? Então, essa parte é bem importante, é bem curioso.